Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa falando de água. A gente começa agora falando de água, né, que é o principal componente que está presente em nossas células, perfazendo aí cerca de 75% de nossas células. Quando a gente fala do corpo de um modo geral, corpo humano, 60%, aproximadamente, né? Conforme o estado fisiológico, você está doente, você está sadio, a água também varia, né? As pessoas, um doente ele tem menos água que uma pessoa sadia. A faixa etária também faz variar a quantidade de água, a proporção de água. Um recém-nascido, por exemplo, tem muito mais água do que um idoso. Os órgãos também têm proporções diferentes de água. O quão mais ativo é um órgão, mais água ele vai ter. O cérebro tem muito mais água do que os ossos. Por exemplo, o cérebro ele é muito mais ativo do que tem muito mais reações químicas acontecendo no cérebro do que nos nossos, em cada um dos nossos ossos. Cada molécula de água é formada por um átomo de oxigênio mais dois átomos de hidrogênio, dispostos formando aqui um ângulo de aproximadamente 104 graus, o que dá à água uma propriedade, uma série de caracteres, que faz com que a água tenha uma série de características bem especiais. Antes de colocar aqui a principal característica da água, deixa eu mostrar para vocês aqui a conformação do espaço aqui das moléculas de água. Cada molécula de água ela se liga a outras quatro moléculas do mesmo tipo através do que antigamente a gente chamava de pontes de hidrogênio, mas que hoje a gente chama de ligações de hidrogênio, que tem um tempo de vida muito pequeno, né? Uma ponte de hidrogênio ela está presente aqui e praticamente um quadrilionésimo de segundo depois ela desaparece, mas se forma outro no lugar, né? Desaparece aqui e se forma outro no mesmo lugar. Por conta disso, a gente fala que as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio são ligações muito estáveis. Então aqui, ó, tem a forma como uma molécula de água vai se ligar a outras quatro no espaço. E aqui eu tenho uma representação dessas ligações de hidrogênio se desfazendo e outras se organizando no mesmo ponto. E agora sim, a gente vem para a principal característica da água, que é o seu poder de dissolução. Né? A água é uma substância que tem a capacidade de dissolver várias outras substâncias existentes na natureza, e por conta disso ela é tida como o solvente ou dissolvente universal. Aqui nós temos a representação da dissolução do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, em que um íon cloreto, né, que é um íon negativo, ele está circundado aqui por várias moléculas de água. Agora preste atenção, ó, que a região do hidrogênio de cada molécula de água aqui está voltada para o íon cloreto, que é negativo. Né? A molécula de água ela é bipolar, ou seja, ela tem regiões positivas e negativas. As regiões dominadas, digamos assim, pelo oxigênio são regiões negativas. As regiões no entorno aqui do hidrogênio são positivas. É isso que também que faz com que a água tenha essa série de características tão especiais que a gente começa a discutir agora. Então, ó, o íon cloreto, que é negativo, ele atrai as regiões positivas das moléculas de água. E os íons sódio, que são positivos, atraem as regiões negativas da molécula de água, que são justamente as regiões aqui dominadas, digamos assim, pelo oxigênio, que é negativo, né? A água tem um alto calor específico. Isso quer dizer que uma certa porção de água vai precisar de uma grande quantidade de energia para aquecer, para aumentar a sua temperatura. Isso vai ser fundamental para a manutenção da nossa temperatura constante, em torno aqui de 36 graus, aproximadamente, né? Isso também vai estar diretamente ligado ao alto calor latente de vaporização que a água tem. Vai ser necessária uma grande quantidade de energia para fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. Quando a gente sua, é essa a representação que a gente tem aqui, quando a gente sua, a gente o faz porque o nosso corpo está tendendo a aquecer. Você está no meio de uma atividade física intensa, você começa a ficar vermelhinho, os capilares se dilatam, né? Grande quantidade de calor começa a ser desprendida e aí você começa a suar. A água do suor absorve a energia e passa para o estado gasoso. E dessa forma aqui você não
esquenta, né? Você esfria a cabeça. Não é só isso que faz com que a nossa temperatura se mantenha constante, não. Existem outros fatores, mas isso não vem ao caso nesse momento. A água apresenta uma densidade variável. No estado líquido, a densidade é maior que no estado sólido. Está aqui a representação, para o que eu acabei de colocar. Você pega um bloquinho de gelo, um cubo de gelo, coloca num copo com água líquida, o gelo boia, porque a água sólida tem uma densidade menor. É que as moléculas, quando a água solidifica, quando a água líquida vira gelo, as moléculas de água elas ficam um pouquinho mais, guardam espaços entre si, fica menos densa. Que mais uma vez a representação das pontes, das ligações de hidrogênio se organizando e se desfazendo, para a gente explicar para vocês aqui o que é essa coisa da propriedade, das propriedades de coesão e adesão. Gente, a propriedade de coesão é justamente isso que vocês estão vendo aqui. A capacidade que uma molécula de água tem de se unir a outras moléculas de água do espaço. E a propriedade da adesão é a propriedade ou a característica que a água tem de se unir a outras moléculas similares a ela, no sentido da polaridade. É a propriedade que uma molécula de água tem de se unir a outras moléculas também polares. É o que faz com que alguns materiais se molhem. Se eu jogar água aqui na minha camisa, eu vou me molhar, porque a minha camisa é formada por moléculas polares. E agora a gente passa a conversar sobre os sais minerais. E a gente começa a tratar aqui do sal mineral mais abundante, que é o cálcio, que é tão importante aqui para a formação do nosso esqueleto, participa da coagulação sanguínea, está presente no nosso sangue, portanto, na verdade, existe uma mobilização muito grande de cálcio, né? Do sangue para os ossos e dos ossos para o sangue. Tem um hormônio alguns hormônios fazem esse trabalho, mas não vem ao caso discutir isso aqui agora. Os dentes também têm muito cálcio, os batimentos cardíacos, na verdade, a contração muscular, de um modo geral, tanto musculatura estriado-esquelética quanto a musculatura cardíaca dependem do cálcio. Se tiver deficiência de cálcio, você vai ter dificuldade com relação a isso. Fontes de cálcio, né? O pessoal fala muito de leite, mas o leite não é uma boa fonte de cálcio, não. Apenas 24% do cálcio do leite é biodisponível. Tem outras fontes mais interessantes aqui, vegetais, né? Cereais, casca do ovo moída, é uma excelente fonte de cálcio. Inclusive, gente, a coisa do leite, né? Tem muita gente que, na verdade, a maioria das pessoas tem intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Muita gente tem intolerância à lactose e não sabe. Não é só diarreia que dá, não. Você pode ter flatulência por conta do leite. Algumas cólicazinhas bem de leve, né? O cara pode ser... E essa intolerância à lactose, ela vai se acentuando na medida em que a gente vai ficando mais velho. Quando a gente é bebezinho, não tem, que a gente precisa de leite de fato, né? Da mamãe, não é da vaca, da mamãe. Aí, a partir dos 10 anos, a gente começa a já apresentar uma quantidade muito ínfima, muito pequena de lactase, que é a enzima que degrada a lactose. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo cada vez mais essa enzima. Fósforo é o segundo mineral mais abundante do nosso corpo, de fato só perto para o cálcio. A gente vai encontrar o fósforo em praticamente todo o nosso organismo, né? Dentes, ossos, ácidos nucleicos têm fósforo, né? Pois é, ele faz parte da composição dos ácidos nucleicos. As membranas celulares, os fosfolipídios, são o principal lipídio formador das membranas celulares, tem fósforo, né? Fosfolipídio. Dificilmente você vai ter deficiência de fósforo, carência de fósforo, porque tem praticamente todo alimento, né? Carnes, alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal, frutos, hortaliças, cloro. O cloro trabalha principalmente na movimentação de água para dentro e para fora da célula, né? É o equilíbrio hídrico, como a gente fala, né? Você vai encontrar cloro de sal de cozinha, cloreto de sódio e em vários outros alimentos. Sódio. Sódio está muito relacionado com o cloro, né? Trabalha aqui nessa coisa da movimentação de água para dentro e para fora da célula, também na condução dos impulsos nervosos, regulação do pH. Você vai encontrar o sódio no sal de cozinha e em praticamente todos os alimentos. Não é nem muito interessante você consumir alimentos muito ricos em sódio, você pode desenvolver hipertensão arterial e isso não vai ser legal.